você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na sua TV Arapuã. Muito feliz em estar em sua companhia por mais um final de semana, tentando levar o que há de melhor e de informação para a sua saúde. E a partir de agora você vai conferir o que a gente vai ter na edição de hoje. Do que você tem medo? Uma pesquisa sobre saúde mental revelou que este foi o sentimento mais comum durante a pandemia. Aqui no estúdio a gente conversa com especialistas sobre o assunto. A gente também foi às ruas para saber do que as pessoas têm mais medo. E tem coisa melhor do que uma massagem relaxante depois de um dia estressante de trabalho? Vamos conhecer os benefícios dessa prática. Seja bem-vindo, o Saúde Você está no ar. Começando Saúde Você deste final de semana, sejam bem-vindos mais uma vez e responda rápido. Do que você tem medo? E outra pergunta, você sabe diferenciar quando você está com a sensação que é um pouco exagerada? Uma pesquisa sobre saúde mental revelou que o medo foi o sentimento mais comum entre os brasileiros no primeiro semestre da pandemia. E para falar mais desse assunto, estou recebendo aqui no estúdio o psicólogo Everton Procópio. Que sobrenome chique, Everton. Seja bem-vindo ao Saúde Você. A gente já estava brincando aqui no estúdio, medo, né? Uma palavra, querendo ou não, com 4 letrinhas e tão forte. E aí, nessa época de pandemia, um medo que as pessoas não deixaram de ter é o medo da morte, né? A gente vivenciou tantas mortes, tantas perdas. Mas, Everton, conta pra gente até que ponto esse sentimento pode se tornar saudável ou fora do comum? Então, primeiramente, obrigado, né, pelo convite, Tatiana. Então, esse medo, como você falou, é uma palavra tão curta, tão pequena, mas ela pode causar tanto sofrimento e angústia nas pessoas, não é? E essa pandemia intensificou isso, né? Essa questão do medo, o medo da morte, fez as pessoas lembrarem da sua finitude, né, da finitude da vida, da sua vulnerabilidade, e passando aquela ideia, aquele pensamento, qual o sentido da vida? O que é que me faz, qual é o meu propósito de vida? Então, essa pandemia, a gente tem visto tantas mortes assim diante de nós, no meio da nossa família, ambiente de trabalho, e isso impacta a gente e causa justamente essa insegurança, esse medo, essa apreensão do sentido da vida. Acabando gerando esse medo intenso nas pessoas. E aí você falou uma palavra interessante agora sobre intensidade. As coisas estão voltando ao normal, podemos dizer assim, começando, né, rastejando para o normal. E aí as pessoas estão vivendo como se não houvesse o amanhã. Principalmente quem gosta de, por exemplo, uma festa. Vai para uma festa, quer tomar todas, quer aproveitar todas, sem saber, depois desse quase 2 anos preso dentro de casa, podemos dizer assim, quer viver como se não houvesse o amanhã. E eu acho que o importante da vida é a questão do equilíbrio, né? É a gente não deixar... Eu acredito muito na força do pensamento. E aí, quando a gente, por exemplo, um exemplo simples do dia a dia, acorda determinando que aquele dia vai ser excepcional, espetacular, que nada de ruim a gente vai dar legalidade e abertura para se aproximar, assim acaba acontecendo. Mesmo assim, são para as outras coisas da vida, né? Isso, né? Essa questão gerou um efeito rebote, né? Dessa preocupação com amanhã, com a sua vida, do desfrutar a sua vida, e acaba tentando viver no aqui e agora o que poderia ser planejado, essa experiência, essa vivência. Então acaba gerando, nesse momento, assim, eu quero fazer tudo agora, porque eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, então acaba gerando um estado de ansiedade na pessoa,
dessa antecipação de uma ameaça futura, de um risco de vida amanhã. Então, vou fazer hoje, porque hoje é o que eu tenho. Então, o que eu tiver de fazer, vou fazer logo aqui e agora. Eu costumo dizer muito que a vida é agora. Claro que tudo no equilíbrio. E um exemplo, trazendo até aqui para o nosso cotidiano, para a nossa conversa, a gente falando sobre o medo, como foi falado no início, muitas pessoas têm medo da morte, por exemplo. E a gente teve um caso recentemente de grande repercussão, que foi a morte de Marília Mendonça. E aí a gente vendo, para algumas pessoas que observaram, o último vídeo que ela postou no Instagram, ela estava cuidando do corpo, se amando mais, cuidando muito da alimentação. Uma coisa que a gente às vezes até vê besta, que é abrir mão de tudo da nossa vida, às vezes até de comer coisas gostosas, coisas que vai nos trazer prazer, nem que seja momentâneo, que é a questão da comida, em questão de cuidar tanto de corpo, né? É como a gente está falando realmente, a questão do equilíbrio, eu acho que é a forma mais simples e mais correta da gente viver. Abrir mão de uma coisa aqui, compensa ali e assim vai. E aí, quando se trata de medo, a gente liga muito ao termo fobia. E aí, existe alguma diferença entre medo e fobia? Sim, existe, né? A fobia, ela é um medo, só que é um medo persistente, recorrente e exagerado. Exagerado, que a gente chama de um medo já irracional. O medo em que a gente percebe que não há uma justificativa plausível para se ter medo naquela situação, em alguma coisa. Por exemplo, escuridão. A escuridão em si, ela não é algo que causa um prejuízo. Sim. Mas a interpretação que ela faz dessa escuridão e esse medo intenso, recorrente, acreditando que aquilo ali vai causar algum dano para ela, então começa a gerar um quadro fóbico e de um transtorno aí de ansiedade também. E aí liga a muita coisa, né, o medo, a questão da ansiedade, a questão da própria depressão, né, tudo está interligado na nossa mente. Eu costumo dizer que o nosso cérebro realmente é a parte mais complexa de se trabalhar, de se entender no nosso corpo, né? Exato, né? O medo, ele é uma emoção natural. Sim. Até saudável, todas as emoções são saudáveis. Irracional, podemos dizer, né? De repente ele chega e pronto. O medo ele pode ser tanto racional como irracional. Tá. Aquele medo racional é quando eu estou diante de um perigo iminente, real. Eu estou vendo algo ali perigoso que pode atingir minha vida, minha integridade física. Então, eu tenho medo e esse medo ativa meu cérebro para enfrentar aquela situação ou fugir dela. E aí vem o medo também irracional, que é aquela interpretação que eu faço de forma disfuncional da situação. Tá. E aí, uma coisa interessante, por que a gente sente medo? O que é que acontece dentro da gente para sentir esse termo tão forte, medo? O medo, porque acontece? Primeiro, porque é uma emoção, faz parte do ser humano, e é um mecanismo de defesa nosso. Então, é uma forma é como aquela lâmpada que surge no painel do carro, alertando que tem alguma coisa fora do normal. Uma lâmpada muito comum, que inclusive todo mundo está passando agora, é a da gasolina, né? Com medo de ficar no prego. Sim, exatamente. Então, esse medo, ele vem como esse alerta para nós, para a gente se preservar, para a gente ter um autocuidado e se proteger. Então, por isso que nós temos medo, faz parte dessa máquina perfeita, né, da engenharia do cérebro, né, que nos ativa diante de uma situação que a gente considera perigosa, para que a gente possa se preparar para lidar com a situação. E aí, você falando de se preparar, como é que a gente pode ter um equilíbrio e administrar essa questão do medo? Tem gente que tem medo de absolutamente de tudo. Medo de quem está vivo, medo de quem está morto, medo de tudo, medo de engordar, tudo, absolutamente tudo. Como é que a gente pode ter uma vida mais equilibrada? Excelente, né? A gente costuma dizer que não é a situação que provoca, que adoece o homem, mas sim a maneira como eu interpreto a situação, como eu percebo, a leitura que eu faço daquilo onde eu estou inserido naquele contexto. Então, ao você se deparar e sentir medo, você olha para aquela situação e diz assim, tem evidências de que essa minha preocupação de fato vai acontecer? Que provas eu tenho? Que esse perigo que eu acredito que vai acontecer comigo, de fato vai acontecer? Qual as chances, a probabilidade disso acontecer? É pensar no que está pensando, é escutar o seu medo.
né? O que me levou, me motivou a ter esse medo? Que fragilidade está me revelando, né? Então, essa busca de escutar o seu medo, então você vai começar a entender e ter um equilíbrio melhor e um autocontrole das situações que lhe amedrontam. Aprender a administrar realmente, principalmente de acordo com o desconhecido, né? Que foi o que a gente vivenciou tanto de 2 anos para cá. A gente não sabia, jamais imaginávamos que estaríamos aqui hoje voltando as coisas ao normal, porque foi tudo tão amedrontador que a gente realmente tem medo, podemos dizer que temos medo do futuro, né? Temos receio. E aí, se tratando de crianças, como é que os pais ou as pessoas que convivem com as crianças podem administrar essa questão de medo, podem identificar que tem algo de diferente nela, por exemplo, e começar a trabalhar isso? Então, com a criança, a gente percebe a mudança de comportamento dela. Então, antes que ela tinha uma certa forma de lidar com as situações no dia a dia, então a gente começa a perceber uma mudança de comportamento dela. Ela passa a ficar mais calada, ela tem dificuldade para dormir, de se alimentar, não está com fome, não tem fome, né? Às vezes fica hiperalerta, hiperativa. Então, observar essas mudanças de comportamento, o padrão de comportamento da criança e conversar com ela na linguagem dela, né? Olhar no olhinho dela, cada faixa etária tem uma linguagem apropriada para lidar e a principal forma dela se comunicar é através da brincadeira, através do lúdico. Então, chama a criança para brincar, traz papel, traz caneta, traz pincéis, vai pintar com ela, vai brincar com ela, pede para ela contar como foi seu dia, desenhar uma história que ela gostaria de contar. Então, através dessas estratégias lúdicas, a gente vai poder comunicar com a criança e poder entender o sentimento que ela está ali expressando. Sim, e aí, se sentir uma dificuldade, os pais podem procurar realmente, devem procurar realmente um psicólogo mais para a área pediátrica, que aí está voltado diretamente para essa parte, né? Um psicólogo infantil. Psicólogo infantil, no caso, é o mais apropriado, quase não sai. O R quando engole. E aí, gente, a nossa equipe foi até as ruas da nossa capital para saber das pessoas do que elas costumam ter medo, geralmente. É o que a gente vai conferir agora. Qual o maior medo do senhor? Eu não tenho medo. Eu tenho medo de ter medo. Eu não tenho medo, não. De nada. Principalmente assim, a gente jovem, muitas incertezas, não sabe bem. Eu já estou terminando o superior, mas ainda não sei exatamente como vou seguir nisso, se vou fazer outra coisa. O meu maior medo, acho que é perder meus filhos, né? Pois é, e aí, algumas observações a gente viu aí, né? Algumas pessoas comentando que elas têm medo. E aí uma frase que eu escuto muito no nosso dia a dia, Everton, é a questão do medo de ter medo. Muitas pessoas dizem isso, né? Só que eu acho que não é bem por aí. No fundo, se você catucar, se você escavacar, vai encontrar algum tipo de medo. Seja algum medo que foi da infância e reflete na vida adulta ou na própria vida adulta, né? Sim. Essa questão do ter medo do medo é bem comum nos quadros de síndrome do pânico, né? Da questão do pânico, que é esse medo do medo. E interessante, Tatiana, que o medo, ele surge com a minha percepção que eu tenho de não conseguir controlar situações. Eu quero estar no controle das coisas, eu quero estar no controle das situações. Então, essa fala, dizer se ter medo, é porque é uma necessidade de estar sempre controlando as situações e tudo em sua volta. Então, esse medo ele passa muito pela minha percepção, pela minha interpretação das minhas capacidades de lidar com situações novas, de lidar com situações desconhecidas. Pois é, e aí falando de medo, uma coisa que acontecia muito comigo, vou até citar como um fato, quando eu era pequena, eu ia geralmente apresentar o trabalho, né, na época era de cartolina, e aí eu fazia o trabalho de toda forma, gente, mas eu não de jeito nenhum apresentava. Eu tinha muito medo realmente de estar ali na frente e colocar o que eu tinha aprendido naquele trabalho para fora. Isso se refletiu para a vida adulta, de certa forma, porém eu acabei enfrentando esse medo e hoje eu estou aqui,
entendeu? Acabo falando para um público, só que aí se torna um pouco diferente, porque aqui eu estou falando com você de casa, estou numa câmera exatamente, estou conversando com você, a gente está tirando as suas dúvidas, só que quando eu vou fazer uma palestra, por exemplo, é aquele frio na barriga, é aquele medo, a gente não deixa de ter medo. Seja um medo bom, podemos considerar também um medo uma coisa boa, uma coisa gostosa, uma ansiedade gostosa, de certa forma, até que se torne prejudicial. Aí tem que ter um pouco mais de cuidado, né? E as pessoas que têm medo de falar em público, principalmente numa entrevista de trabalho, ou em qualquer outra coisa, por exemplo, no meu caso era palestras, eu já vi gente até que fica toda empelotada, né? O físico acaba influenciando. Como é que essas pessoas podem administrar isso? Então, é muito comum, isso a gente receber até em consultório, esse medo de se apresentar, medo de ambientes públicos. Então, é uma necessidade de agradar a todos. É uma necessidade de ser aceito, necessidade de aprovação. É um medo do que o outro está lhe avaliando. É o medo da avaliação do outro, do quanto eu estou tendo um bom desempenho. E aí a gente orienta, aconselha para que não se foque na avaliação do outro, porque você não tem o controle do agrado de ninguém. Mas sim você se centrar na sua fala, de você treinar o que você vai dizer, ensaiar de você se concentrar no que vai falar, respirar fundo. E porque essas questões que acontecem no corpo são as reações próprias da ansiedade, né? Do nível de estresse que você está tendo ali, que acaba liberando aquela substância de adrenalina, cortisol, e aquilo ali vai se manifestando no seu corpo. Então, você fica com os lábios secos, você fica ofegante, dá náusea, você fica... Né, tem gente que tem até diarreia. Tem gente que tem até diarreia. Então, uma forma de você aliviar esses sintomas é de você buscar ter mais autoconfiança. Mais autoconfiança, de você se preparar para aquilo que se propôs a fazer. E também, no caso de uma apresentação, de uma palestra, não confiar 100% na sua memória. Exato, era isso que eu ia comentar. O que acontece muito em mim quando eu estou palestrando, eu tenho todo o assunto na minha mente. De repente, o que eu vou falando, o que eu falar agora, se eu parar para raciocinar, eu já não lembro mais. Então, assim, a mente, ela é muito interessante realmente como ela vai funcionando. É a 1000 por hora e você tá ali no nervosismo, a boca seca, às vezes a ânsia, né? Então, assim, é uma mistura de sentimentos, uma mistura de coisas, mas eu ainda acredito que nada como uma prática para fazer a gente colocar a coisa para andar. Eu, por exemplo, quando eu coloco um TP, que é o texto aqui que a gente lê na câmera, geralmente eu engasgo. E no improviso, eu acabo, digamos que, desenrolando mais. Então, assim, tem detalhes, tem coisas que a gente vai conhecendo mais sobre a gente, né? Isso significa o quê? Autoconhecimento, autoconfiança. Você vai, a partir das suas experiências, você vai acumulando, você vai gerando mais essa segurança naquilo que você precisa fazer. Por isso, quem não tem ainda essa experiência, né, de você ensaiar, chama os amigos, chama alguém da família, prepara a sua apresentação diante deles, pede para eles anotarem, gravarem a sua apresentação, a sua fala, e ali você vai observando o que é que precisa aprimorar, o que é que precisa tirar, o que é que precisa melhorar, até que você vá acumulando essa autoconfiança, essa autossegurança, para que você desenvolva a sua atividade com excelência. Maravilha. E aí eu vou trazer depois esse tema novamente de medo, vou trazer uma coisa que eu sei que vai ser uma pagação de mico, mas eu vou trazer meus vídeos de quando eu treinei, quando eu fiz os pilotos para a TV. É uma tragédia. Mas aí mostra que eu, pelo menos, evoluí de alguma forma. E aí, gente, medo é o nosso tema aqui do Saúde Você de hoje. Mas antes de conversar novamente aqui, a gente vai para um intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta, eu te aguardo. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Verão